quero agradecer a todos os presentes e à professora Paula, que me ajudou a preparar esta pequena apresentação. Espero ser clara e depois no final, se tiverem algumas perguntas, ou há espaço para a reflexão. As reflexões enquadram-se no âmbito do projeto financiado pela FCT Letras no Claustro, no qual sou bolseira de investigação, juntamente com o meu colega Gabriel. Até agora temos feito, sobretudo, a transcrição de 2 inventários, porque o objetivo do projeto é precisamente reconstruir o património de 2 mosteiros, um masculino e um feminino, ambos do norte de Portugal e ambos beneditinos. Assim, podemos comparar os paradigmas das 2 livrarias e inferir quais seriam os valores, os propósitos subjacentes à construção dessas 2 livrarias. Fizemos, portanto, recolhas de dados bibliográficos, nomeadamente de nomes de editores, de locais de edição e publicação, das folhas de rosto, e reuniremos tudo isso depois para tentar fazer um livro interativo que reconstrua virtualmente esse património físico que se perdeu. O catálogo dos livros do Mosteiro de São Salvador de Vairão foi submetido à Real Mesa Censória para o cumprimento do edital de 10 de julho de 1769, que pedia a submissão de todos os livros de instituições, de mosteiros e privados. Foram submetidos alguns privados, nomeadamente algumas monjas de conventos, que não é o caso de Vairão, em que foi submetido só o inventário da livraria, que foi assinado pela abadesa Francisca Vilante de Gusmão. O mosteiro manteve-se em atividade até 1834, a altura em que foi publicada o decreto de exclaustração dos mosteiros, que permitiu, no entanto, que as monjas se mantivessem no mosteiro, não podendo admitir noviças, tendo sido encerrado em 1891, com a morte da última monja, Ana Clementina do Sagrado Coração de Jesus. Nós não sabemos se nessa altura em que se deu o encerramento definitivo do mosteiro, se os livros que constam do inventário, que é de 1769, mais ou menos, embora ele não esteja datado, podemos afirmar que será dessa altura. Não sabemos se os livros que constam desse catálogo ainda se encontrariam no mosteiro ou não, porque se tinham passado mais de 60 anos. Na identificação das obras, tivemos um trabalho facilitado, porque o inventário, além de ter uma letra bastante legível, se encontrava muito bem organizado por formatos, ou seja, primeiro os livros em fólio, depois os em quarto, em oitavo, em 12 e 16, e organizado também por ordem alfabética de autores, o que nos ajudava bastante, porque ao contrário de um outro inventário que depois o meu colega irá apresentar, continha várias informações, tanto o nome e apelido do autor, o local de publicação e o ano da publicação, o que depois na identificação das obras facilitaria muitíssimo. Apresento aqui um exemplo de entrada, a número 13, em que a classificação do género é teologia, como de todas as obras, é a única indicação que existe. Depois indica o formato, o autor, primeiro o apelido, depois o nome próprio, o nome da obra, o número de tomos, o local de edição, que é Lisboa, mais frequente, e o ano. Então nós depois colocávamos estas informações, por exemplo, no catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal ou de Espanha, uma vez que o local de publicação é sobretudo Lisboa e Madrid, e encontrávamos as obras, as edições em causa. Apesar disso, apesar do inventário estar muito bem organizado, continha alguns erros de informação, algumas datas que no confronto com as várias bibliotecas percebemos que não poderia existir uma edição, por exemplo, de 1704, teria que ser a de 1705, que era a que aparecia nas várias bibliotecas. E também deparamos com algumas dificuldades na identificação das entradas que precisamente não continham o nome do autor ou ano e local de publicação. Então havia alguma ambiguidade ou simplesmente não encontrávamos o título referido. Foram casos esporádicos, creio que foram 2 ou 3 livros, um manuscrito e uma outra obra que se repetia, o título repetia, era Luz e Método para a Oração, depois irá aparecer, em que encontramos uma das edições
porque existia, e a outra edição, que era de um ano diferente, também de Lisboa, não a encontramos, nem na Biblioteca Nacional, nem em nenhum dos catálogos existentes. Apresento aqui uma imagem do inventário, para poderem ter uma ideia mais concreta do material que temos usado. Este é o primeiro fólio, indica o género, todas as obras aparecem referidas como teológicas, e o formato in fólio, que é o primeiro formato que nos aparece. Depois, na segunda coluna, aparece o apelido do autor, muitas vezes é referido até mesmo o tradutor da obra, o título, depois dos 3 pontinhos, das reticências, e indica se é a primeira edição, segunda edição, se é uma edição nova, o que facilita ainda mais a identificação dessas obras, e depois o local de publicação, neste caso Anvers, em 1705. Portanto, a letra sendo legível, o autor sendo identificado, era um trabalho não muito complicado. Os que nos causaram maiores dificuldades foram estes anónimos e o manuscrito. O anónimo porque tem um título bastante comum, que poderia dizer respeito a qualquer autor, ou a qualquer autor não, mas a vários autores, e o local de edição e o ano de edição não nos ajudaram em nada porque não houve nenhuma obra que as tivesse. Havia Flores Santorum publicados em Sevilha, mas não neste ano. Havia Flores Santorum publicados neste ano, mas não em Sevilha. Depois em baixo temos os outros formatos também, ilustrados. A tal entrada 13 que eu tinha apresentado no diapositivo anterior, era esta, o Flores Santorum. O que nós fizemos foi procurar as folhas de rosto, porque nos permitiam encontrar os títulos completos e ter a certeza que, de facto, estas obras foram publicadas no mesmo local indicado pelo inventário, no mesmo ano, e completar algumas informações que o inventário não dava, nomeadamente o número de tomos. Tínhamos que confrontar porque nem todas as entradas o indicavam, tínhamos que completar os títulos, o editor, por exemplo, e outras informações, se eram obras com licença, sem licença, tudo isso fomos acrescentando. E depois fomos fazendo a transcrição seguindo este modelo. Colocávamos o título, na segunda linha colocávamos o autor e as informações do tradutor, quando existisse, depois o ano e o local de publicação, o impressor e outras informações que pudessem ter, o número de volumes, o formato e a classificação. Mantivemos a classificação do inventário. Depois tivemos que adaptar esta transcrição, que foi a primeira que fizemos, para um formato ISBN, que é o que estamos a fazer neste momento. É um formato com o qual ainda não tínhamos trabalhado, mas que é o mais correto na divulgação, na comunicação de informação bibliográfica, porque garante a harmonização com outros países e com a rede de bibliotecas. Ou seja, a informação que nós estamos a transmitir vai ser lida da mesma forma que as informações que constam, ou que deveriam constar, das bibliotecas. Existem as diferenças de pontuação, mas a informação é praticamente a mesma, organizada de forma diferente. Temos o título, temos a barra que separa depois o autor, temos a indicação de outras informações autorais, neste caso a tradução, depois temos o tracinho que indica o local de publicação e o editor, o ano de publicação, as outras informações de formato e a informação de tipologia ou género. A análise do inventário permitiu-nos chegar a algumas conclusões, nomeadamente o total de livros de títulos, que são 103, se bem que alguns dos títulos são repetidos, ou seja, não são exatamente 103 títulos, mas sim 103 entradas do inventário, porque há algumas das obras que se repetem. Dentro dessas obras há uma predominância das obras redigidas ou traduzidas para português, não há grande variedade linguística, as obras são quase todas escritas em português ou em espanhol e publicadas quase sempre em Portugal ou Espanha. Existem obras publicadas em Lisboa, na sua maioria, ou em Coimbra. Existe uma publicação no Porto, uma publicação em Évora
Existem publicações em Espanha, sobretudo Madrid, Barcelona e Sevilha, com algumas variantes, e sobretudo estas obras, as geografias, que foram 22, manuais de oração, que incluem várias tipologias de obras, que foram 23, crónicas das ordens religiosas, que foram 5, sem contar com as que dizem respeito à ordem beneditina, que foram 9. Devemos lembrar que o mosteiro era beneditino, por isso faz algum sentido, e instrução de religiosas, que eram 8. Esta distribuição é um bocadinho ainda arbitrária, porque há obras que se enquadram em mais do que um. Podiam ser, por exemplo, uma geografia sobre a regra de São Bento na mesma, uma vida de São Bento, podia ser enquadrada nos dois, por isso isto é mais uma estimativa do que propriamente o estabelecimento de uma listagem. O que se nota é que, de facto, os autores são quase todos masculinos, só existem 2 autoras femininas, 2 autoras, que são Sor Maria de Jesus de Agreda, que escreveu A Mística Cidade de Deus, e Sor Maria de la Antigua, que escreveu Os Desenganos de Religiosas. Não é muito surpreendente, até porque a prática da escrita feminina em relação à prática da escrita masculina era muito menor. Mesmo assim, notamos a inexistência de obras profanas, não sei se terá que ver com o facto de isto ter sido um inventário submetido à Real Mesa Censória, portanto deveria haver algumas obras que, sendo um convento, não quereriam mostrar, ou se pura e simplesmente não tinham essas obras, também poderia ser esse caso. E notamos também, verificamos a ausência da Bíblia. No mosteiro masculino existem Bíblias, existem obras muito diversas. Neste mosteiro, não, pelo menos neste inventário, não constava. Existiam, no entanto, missal, um diretório espiritual, o catecismo de João Eusébio de Nierenberg e um cerimonial monástico. Dentro das obras que encontramos, podemos de facto inferir que havia um paradigma que incitava à imitação e um paradigma que incitava à oração. As obras que incitavam à imitação propunham os seguintes modelos. O modelo de Cristo, obviamente, existia uma vida de Cristo e uma imitação de Cristo, de Johann Kempis, Tomás de Kempis, peço desculpa, publicado em Paris em 1713, é a única obra do inventário publicada em Paris, e são obras que de facto propõem um modelo de vida imitativo. Do mesmo modo, há a presença das santas em grande número. Temos o modelo de Santa Ana, o modelo de mãe educadora, que figura na iconografia, às vezes quase sempre acompanhada de Maria e de uma Bíblia, de Santa Iria, de Santa Gertrudes. Aparecem 2 livros relativos a esta santa. Aparecem também obras alusivas a Santa Rosa de Viterbo e Santa Rosa de Santa Maria. Tanto Santa Rita quanto Santa Gertrudes estão muito ligadas também à vida mística. Santa Gertrudes sai aqui um pouquinho do paradigma. Por ser alemã, as outras santas são quase todas, e os santos também, como vamos falar, são quase todos da Península Ibérica ou de Itália. Santa Gertrudes era alemã. Falamos também dos santos masculinos. As obras de autores masculinos, como já constatamos, pelo facto de só haver 2 autoras, tinham uma grande importância. Não sabemos até que ponto a própria livraria era construída com base na recomendação de padres confessores e de pessoas externas que recomendavam determinadas leituras, e estes santos, sobretudo os santos reformadores do século XVI, que transformaram ou mudaram a Igreja um bocadinho antes e durante o Concílio de Trento, influenciaram bastante, pelo menos, a construção desta livraria. O caso, por exemplo, de São Pedro de Alcântara, de São Caetano de Thiene, de São Filipe de Neri e São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer, da Ordem dos Pregadores, São Pedro de Alcântara, dos Capuchinhos, fez a reforma dos Capuchinhos em 1555, ambos espanhóis. Depois São Romualdo, o fundador dos Camaldulenses. Portanto, temos aqui uma importância dada às ordens religiosas, à fundação das ordens religiosas e às regras das ordens religiosas.
O Papa Pio V, também da Ordem dos Pregadores, São Caetano de Thiene, da Ordem dos Clérigos Regulares, também um reformador, São Filipe Neri, fundador da Congregação do Oratório, em 1565, todos estes de Itália. Depois temos a influência também de algumas religiosas falecidas com fama de santidade, portanto temos que era mesmo uma incitação à imitação, porque estas santas eram veneradas ou eram reconhecidas pela sua santidade. Havia um apelo às religiosas para serem santas. É também o caso da princesa Dona Joana, que nunca tendo professado votos de religiosa, mesmo assim optou por um modo de vida monástico, era um modelo de virtude. O caminho da oração, que era o segundo caminho proposto, de acordo com os livros de que temos registro, destacam-se sobretudo a variedade de formas de oração, a diversificação das formas de oração que se verificou no século XVI, depois da reforma do Concílio de Trento. Apresentei aqui alguns exemplos, são muito mais, são cerca de 23 obras. Temos a de Maciel Boaventura Aranha, Exercícios Admiráveis para os Dias de Recolhimento Interior, Maria de Jesus de Agreda, os Exercícios Espirituais. Temos meditações sobre o Rosário e Luz e Método Fácil para o Exercício da Oração. Foi este volume de Frei Manuel de Deus que aparecia listado 2 vezes. Uma das edições encontramos, que foi esta, de Coimbra, 1743, a outra não encontramos porque a data não coincidia. Ou ela se perdeu, ou terá sido um erro de registro, não podemos dizer. A par da oração, temos também a formação religiosa. Estas obras são as que se destacaram, eram obras bastante conhecidas na época, circularam muito. Temos o do Arbiol, a religiosa instruída, o Del Bien del Estado Religioso, publicado em Medina del Campo, e Armas de Castidade, publicado em Lisboa. Vemos aqui, precisamente no último título, qual era o paradigma ou quais eram os valores subjacentes à formação das religiosas: virtude, castidade, nem tanto a leitura, mas sobretudo a oração. Também não sabemos até que ponto é que as religiosas liam estas obras, se liam as castelhanas, é provável que tenham lido, ou se liam em conjunto ou não, mas que existe pelo menos um paradigma subjacente à construção da livraria, existe, porque a escolha das obras é muito evidente. A título de curiosidade, trouxe já sobre o século XIX algumas frases que escreveu António Feliciano de Castilho sobre a vida monástica de Vairão, que ele conhecia por ter tido um relacionamento romântico, claro está, com uma das monjas, Maria Isabel de Baia na Coimbra, Portugal. Pelos vistos, a religiosa tinha lido as cartas de Eco e Narciso, de Feliciano de Castilho, o que demonstra, de facto, pelo menos já no século XIX, as obras a que as religiosas tinham acesso. Não eram só estas que estavam listadas no inventário, havia muitas mais obras a que elas teriam acesso. Poderiam existir mesmo livrarias privadas ou livros de uso privado dentro do convento. A religiosa leu essa obra e decidiu escrever a Feliciano de Castilho alguns anos mais tarde. Escreveu sobre o pseudónimo de Maria da Expectação e ele lá descobriu que era ela, e depois corresponderam-se durante 10 anos e chegaram mesmo a casar, depois da exclaustração. E ele escrevia precisamente que esta monja lia livros, não só religiosos, mas também literatura. Fala aqui de Petrarca e Santa Teresa de Jesus, ou seja, o profano e o religioso. E fala também numa variedade de línguas que o nosso inventário não demonstra. A monja teria conhecimento de francês, espanhol, italiano, clássicos portugueses que não figuram no inventário, mas nos dão algumas luzes sobre o que seria também a vida monástica para além das leituras recomendadas. Espero ter sido clara, não me ter trabalhado muito.